Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que prazer ter você aqui com a gente. Hoje aqui o nosso papo é com o professor Idelmo Teixeira, ele que é secretário de Finanças da Prefeitura de Vitória e também sócio fundador da FUCAP. Professor, boa noite. Aliás, bem-vindo aqui ao programa Em Destaque, um prazer te receber aqui. Prazer é nosso ter essa oportunidade. Seja bem-vindo. Professor, vamos falar um pouquinho sobre esse início de gestão, né? O senhor que assumiu a Secretaria de Finanças aqui de Vitória, da nossa capital, e a gente sabe que o momento é um momento muito delicado, né? A gente vive essa pandemia ainda do ano passado, né? Já se prolongando, né, por esse ano também. Enfim, é um momento delicado. E para as finanças também, né? Quando a gente pensa nas finanças públicas também. Mas as finanças públicas da capital ela vem se degradando há bastante tempo. A pandemia só botou mais luz nesse processo, né? Quando a gestão Pasolini, né, passou na eleição, propondo à sociedade paz e igualdade, né, que é o resumo da proposta, né? E para fazer paz e igualdade você precisa de reequilibrar a colocação dos recursos. Igualdade se vê com direitos iguais, né, oportunidades iguais. Então, quando você pega a tradição que vinha na prefeitura, ano após ano, a capacidade de investimento da prefeitura com recursos próprios foi chegando a zero praticamente. Sim. E as gestões passaram a usar recursos de empréstimo para fazer financiamento. Uhum. Isso é igual uma bicicleta. Você vai botando peso nela, você não consegue pedalar, mas vai chegar uma hora que os empréstimos começam a vencer, aí você já não tem recurso próprio para investir e vai ter que criar dinheiro para pagar os empréstimos. Ou seja, você fica fazendo coisas hoje para gerações futuras pagarem. Isso não é o correto, né? Então, além da pandemia, tem um problema já disfuncional do processo que vinha se dando de como gerir a cidade, né? Ou seja, quem está sendo priorizado na cidade. Então, o nosso propósito foi começarmos a reequilibrar as contas como que reagrupando os gastos. Para quê? Para que efetivamente pudéssemos cumprir a promessa de campanha, que é produzir igualdade, ou seja, a cidade toda tem que receber investimento e para garantir gerações futuras, esse investimento tem que ser feito com recursos próprios. Ou seja, o município ele arrecada, não é para os seus, né, aqueles grupinhos que estão ali em volta do serviço público, ele arrecada do cidadão para devolver para o cidadão, né? E esse resgate que a gente está procurando, ou seja, o servidor é para servir ao público. Você não vira servidor para ser servido pelo público. Então, essa cultura, né, que veio sendo construída aí durante esses últimos anos, em que a parcela grande da receita do município era distribuída internamente. Só que esse interno foi crescendo tanto, aí você vai ter alguém ganhando muito dinheiro? Geralmente não. Mas você vai precarizando até mesmo a remuneração daqueles que lá estão efetivo. Então, é um jogo muito ruim que vai parar de pedalar um dia, ela vai cair essa bicicleta. Então, a primeira coisa que fizemos foi isso. É organizar e pensar no cidadão comum, pessoas como nós, sim, que somos contribuintes, né? E ao mesmo tempo dependemos do serviço do município. Então, esse serviço tem que chegar às pessoas. Então, a primeira coisa que fizemos foi parar, né, e pensar as despesas. O que nós estamos fazendo diferente? Geralmente, procura-se aumentar as receitas, que é a maneira mais fácil que o Brasil adotou, né? Na década de 80, o Estado arrecadava em torno de 20% da receita, chegamos a 35% com serviços iguais ou piores do que era antes, né? Então, tem mais despesa, arranja a receita. Então, não é esse o nosso modelo. Então, nós temos que equacionar as despesas. Então, bom, geralmente faz o quê? Vamos fazer o interno primeiro. Então, hoje, em relação a abril do ano passado, estamos com 1.700 servidores a menos. Cortamos comissionados, cortamos funções gratificadas, okay? Cortando aquilo que precisava, não, por exemplo, saúde, educação, isso foram preservados. Foram nas outras atividades que são meios para jogar o dinheiro para as pontas, por finalidade. Agora, secretário, esse reajuste, né, no orçamento também, esse reequilíbrio, vamos dizer assim, ele também serviu para poder destinar recursos também para outras áreas da prefeitura, como, por exemplo, na segurança alimentar. Nos alunos que ficaram muito tempo afastados das escolas também receberam kits de alimentos, não é isso? Exatamente. No Brasil, os países que em desenvolvimento, a escola tem a função, além de educar, às vezes, é o ponto de garantir a segurança alimentar da criança, porque sem alimento ela também não se desenvolve.
Então, mas dado que na pandemia o governo estadual optou por não ter escola, então você perde a parte de desenvolvimento cognitivo, a parte socioemocional de desenvolvimento com as crianças, mas tem outra perna que era a segurança alimentar. Então, por exemplo, no nosso orçamento que recebemos no ano passado, você tinha 10 milhões para investir. Pô, não dava nem para pagar, né? Só esse item já consumiria o recurso. Sim. Mas esse processo de racionalização nos abriu espaço para atender o quê? Conseguimos entregar 43 mil kits de alimentação para garantir a segurança alimentar das crianças. Né? Não tem escola onde elas se alimentam, levamos a alimentação até a cidade. Criamos o AME, que é o Auxílio Municipal Emergencial. Aquelas pessoas que estão sem remuneração nenhuma, a família inteira perdeu a renda, também criamos um programa. Usando o quê? Responsabilidade fiscal só tem um sentido, se for para suportar o social. Então, você tem que fazer esse equilíbrio entre eficiência no gasto, voltado quem? Para a pessoa comum como nós. Para o cidadão que está lá na ponta, né? O cidadão que está lá como o contribuinte do dia a dia. Contribuinte, é isso. Tá certo, secretário. Nós vamos agora então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Em Destaque. A gente vai continuar conversando sobre finanças do município de Vitória e também sobre como reorganizar as finanças pessoais nesse momento de pandemia. O Em Destaque volta já já. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o professor Aridelmo Teixeira, secretário de Finanças da Prefeitura de Vitória e também sócio fundador da FUCAP. Professor Aridelmo, no bloco anterior a gente comentou um pouco sobre essa importância da gestão financeira, isso no setor público, né? E você citou o exemplo de Vitória, que conseguiu inclusive destinar digamos, essa economia também de recurso para a educação, principalmente, né? Para também a questão da segurança alimentar. Agora, na vida das pessoas também, no dia a dia, a gente observa que isso também é muito importante. A gente está vivendo um momento delicado com a pandemia, em que muita gente perdeu receita, perdeu renda. Ou seja, a gestão dos próprios recursos nunca foi tão importante. Isso. Gestão, principalmente quando você está falando de família, pode fazer a relação com a prefeitura. Você tem que ter um grande líder, por exemplo. O Pasolini é um grande líder, um jovem líder, mas que tem um rumo, conseguiu conversar com a sociedade e estabelecer um parâmetro. Nas famílias, o líder da família, o pai ou a mãe, ou os dois juntos, os líderes, eles têm que fazer esse diálogo com a família inteira. Okay? Você não consegue chegar só da cabeça do líder e impor as coisas. Isso tem que ser conversado, tem que ser diluído internamente. E toda vez que você chama as crianças, principalmente, eles entram na parada com você com muita disposição. Sim. Ok? Então, parece que eu fiz um programa desse, peguei uma família para ajudá-los, um desequilíbrio total do orçamento. O que ajudou mesmo foram as crianças, entraram no vibe, ao invés de ficar pedindo e magoando os pais toda hora que às vezes não conseguem cumprir, e às vezes tentam fazer aquilo ali com aquela mágoa, aquela senso de culpa que não está dando para o filho, aquela coisa. Esses elementos conversando, realmente a família entender a prioridade. Então, assim, a gestão fiscal de uma família, a gestão financeira da família, que não é nada mais que isso, a gestão fiscal de uma prefeitura, é você entender quanto você tem de renda e dentro das suas despesas priorizar aquilo que efetivamente é o essencial. Sim. Né? E uma família, como na prefeitura, não tem uma coisa mais importante que educar os filhos. É a educação que vai dar ao filho a independência, garantir a ele uma autossuficiência de manutenção da própria família que ele vai criar no futuro. Então, essas crenças de você ter os seus propósitos muito claros, construído dentro da família, dentro daquele grupo que vive sobre a mesma renda, e ali definir em conjunto as prioridades, com o norte, onde quer chegar daqui 10, 20 anos, a família inteira se comprometendo, você consegue botar a vida dentro do orçamento. Bom, eu acho que é muito isso que você falou, né? É você construir esse diálogo, né? Essa conversa e esse entendimento desse momento que está se vivendo, né? É isso aí. Eu uso exemplo lá de casa, né? Meus pais tinham uma renda bem pequenininha, né? E eu lembro até hoje quando eu era criança, eles chegavam, tinha um dia que quando saiu o pagamento antigamente, você ia no supermercado e fazia uma compra. Na época nem era supermercado, era mercado. E eles chegavam assim e falavam assim,
Então, às vezes, uma vez ou outra, vinha um pacotinho com 2, 3 biscoitinhos recheados. Né? Isso aqui é o que dá. Então, pegava aquele biscoitinho, então você comia diversas vezes um pedacinho daquele biscoitinho. Sim. Opa, não é que não tinha nada, mas eu não podia ter todo dia, porque senão não pagava a minha educação. Então, assim, eles conseguiram, uma renda muito pequena, 2 salários mínimos e um pouquinho, Sim. conseguiram reestruturar a família de forma que vivíamos com aquilo. Né? É até engraçado, hoje em dia, né? Eu estava vendo uma foto que nós colocamos outro dia no Dia das Mães, né? A roupa que eu estava usando, a minha mãe que fazia a calça, a camisa, comprava o pano, ela mesma fazia. Olha que legal. Né? Pô, tinha marca na época? Lógico que tinha. Eu era adolescente, não queria usar marca. Lógico que tinha. Só que eles conseguiam me convencer de que era preferível investir na minha educação do que naquela marca. Então eles participavam desse processo, ou seja, cabia dentro do orçamento e conseguimos superar. Então, E valeu a pena, né? Valeu a pena, é o que eu digo para todo mundo. O pessoal pergunta até hoje, né? Por que você se envolve tanto em educação pública, principalmente de crianças? Eu falei assim, olha, porque é isso que transforma. Isso transformou a minha vida. Então, não só a minha, como dos meus irmãos também. Claro. Então, assim, eu vejo todo mundo que passou por isso se transforma de uma forma. Então, nós temos que garantir, né? Eu falo sempre na nossa gestão lá com o Pasolini, o Pasolini tem essa crença também. O que vai garantir o futuro de Vitória é uma educação de qualidade onde os alunos aprendam. Não é um lugar só para ter merenda, educação, para ter equilíbrio de alimentação, ter um uniforme, não. Ele tem que aprender, porque é isso que vai transformar ele num cidadão autêntico, autônomo, né? Então, mas dentro de casa, as finanças são as mesmas coisas. Né? É você olhar quanto que eu tenho de receita, dentro das despesas, escrevê-la num papelzinho, ok? Depois começar a elencar. Isso aqui é prioridade, mas se você fizer isso de forma participativa, envolvendo toda a sua família, fica muito mais fácil, né? De ser atingido. Com Difícil certeza. é duro mas você acaba tirando um certo sabor daquela dificuldade. Claro. Você é um prazer daquela dificuldade, né? De construir isso junto com a família. Todo mundo trabalha para o polo da família. Claro. Né? Fazendo relação com a Previdência, nós estamos trabalhando em prol do cidadão. Né? Então, fazendo essa relação, o equilíbrio fiscal só tem sentido se efetivamente eu trouxer melhor qualidade de vida naquilo que lhe interessa, que é educação, saúde e segurança principalmente. Sem dúvida alguma. Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao professor Aridelmo Teixeira, secretário de Finanças de Vitória, e também ao sócio fundador da FUCAP, nosso convidado de hoje, falando um pouco sobre esse exemplo positivo, né, de Vitória, né, que conseguiu reorganizar as finanças no município e também trazendo esse exemplo também para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como cidadão, né, como ser humano também, dentro das nossas famílias. Aridelmo, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero, né, que a pessoa tenha gostado. Obrigado. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você, até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!